Por favor, quem contou muita galera. Caneta azul caneta azul, tava com a letra. Caneta azul. Boa tarde, bom dia pessoal, tudo certo? Pessoal, então nós gostaram da música aí, da nossa entrada, fenomenal, da nossa música do Caneta Azul, viu aqui, tecnologia. Pessoal, então vamos lá. Nós vimos aí na nossa live dessa semana sobre o sistema capitalista. E essa videoaula que completa essa semana de 2 aulas nossas, vou falar um pouquinho sobre o socialismo, certo? Então, o que é o socialismo? Olha, vocês viram que tá ficando chique aqui. Pessoal, então vamos pegar um breve histórico, eu falei um pouco na live, mas aqui na videoaula a gente vai falar um pouquinho também. Pessoal, tinha o capitalismo que nós vimos hoje, o pessoal falou, não, prefiro capitalismo e tal, bem melhor. Só que aí tem também, peraí que tá errado aqui o nosso, vamos só dar uma diminuída aqui. Isso, ficou melhor agora. Peraí. Agora sim. Pessoal, então, o Marx e o Engels, tá ali Friedrich Engels, eles fizeram a análise da economia capitalista, certo? Até dizendo aqui que eles concluíram que precisava de algumas mudanças, porque o capitalismo estava dando certo, porque eles acreditavam o seguinte, que o capitalismo era a exploração de um homem, ele fala assim, a exploração de um ser sobre o outro. Eles achavam errado isso. O que eles queriam? Que ninguém explorasse ninguém, digamos assim, não tivesse dono, não tivesse pessoa que mandasse, pessoa que fosse mandada. Na teoria era lindo, digamos assim, todo mundo ia trabalhar na forma coletiva, visando produzir para o bem comum de todos, certo? Então na teoria era lindo, mas isso dá certo? Não dá. Então a gente já falou sobre isso na live, essa questão do socialismo. Na teoria é lindo, vai todo mundo trabalhar igual, mas a pessoa não vai aceitar ela trabalhar mais do que a outra e ter a mesma condição de vida, certo? Então a ideia principal deles, do socialismo, pregava isso. Então o que seria? Acreditar para a economia planificada, fundamentar nos planos estatais, ou seja, era o Estado que ia definir tudo e a propriedade não tinha dono, digamos assim, eu não sou dono de uma fazenda, eu não sou dono de uma fábrica, tudo é do Estado, todo lucro é pego, digamos assim, pelo Estado, e o Estado distribuiria em melhorias para a população. Na teoria seria lindo, não teria rico nem pobre, todo mundo ganharia igual, certo? Essa seria a ideia deles, beleza, pessoal? E aí, alguns países que estavam com problemas sociais, que nem a Rússia, que eu falei hoje de manhã, que não estavam aceitando mais os grandes chefes do governo russo lá, terem privilégios e a população vivia na pobreza, foram nessa ideia aí de que tinha que ser tudo igual e fizeram a Revolução em 1917, liderada pelo Lenin e o Stalin e também o Trotsky. Então foram 3 pessoas líderes aí nessa revolução que instalaram o comunismo, todo mundo ganhando igual, produzindo, e o Estado sendo o detentor aí dessa riqueza e distribuição, beleza? Seria de forma praticamente igualitária, beleza? Então, com isso, outros países foram aderindo lá, que era do antigo Império Russo, foram aderindo a esse sistema de governo, beleza? Quando chegou lá a Segunda Guerra Mundial, eu falei hoje, já falei na nossa live, que o Hitler, países que ele tinha dominado foram libertos pela Rússia e pelos países soviéticos aí, foram instalando o modelo socialista. Então, a Rússia, ela foi instalando o modelo socialista nos países que ela libertava, beleza? Então, além desse país aí que a Rússia libertou, que fez parte da Europa Oriental, que eles falam, da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, teve também a China, teve também a Coreia do Norte, e depois aí teve, aqui está até mostrando aqui, a China, Coreia do Norte, e também Cuba, mais adiante aqui no continente americano, certo? E daí teve toda a revolução, o Che Guevara, o Fidel Castro foram lá, foi lindo, fizeram a revolução socialista, No princípio foi bonito, mas depois não deu certo. Até hoje Cuba ainda tenta manter o socialismo, mas infelizmente a população vive em condições aí não tão boas, e os líderes, eles acabam, segundo reportagens, eles têm privilégios, e não é isso que o socialismo prega. Se o socialismo prega igualdade, então é igualdade, não quem está na liderança ter aí
privilégios da população não, certo? E tem uma diferença bem interessante que o pessoal às vezes confunde. Qual que é a diferença de socialismo e comunismo? O socialismo é quando chega lá alguém lá, derruba o presidente do poder, fala agora é socialista, todo mundo vai trabalhar igual, ninguém é dono de nada mais. Toma as terras, toma as empresas, as indústrias e tudo é controlado pelo Estado, certo? Tudo é o Estado que controla. No comunismo funciona diferente. A própria população tem autoconsciência da ideia de divisão. Todo mundo trabalhar igual e fazer essa divisão, certo? Então não é mais através da força, aquele algo que é imposto ali. Falou assim, ó, você agora aqui é socialismo, você vai lá dar sua terra, você vai lá e dar sua fábrica, certo? Isso é socialismo. O comunismo eu falo assim, não, eu tenho aqui uma fábrica, eu tenho 2 Ferrari, eu vou dividir tudo com todo mundo. Isso é o comunismo, quando as pessoas querem dividir, certo? Então essa é a diferença dos dois. E as características principais que eu quero que vocês grifem aí do socialismo que eu falei e torno a repetir aqui, é o predomínio da propriedade pública estatal. Então tudo é controlado pelo Estado, pelo governo. Ninguém é dono, não tem dono de loja, não tem dono de farmácia, não tem dono de fazenda, não tem dono de nada. Se eu tenho uma fazenda, eu perdi minha fazenda. Não é mais minha, é do Estado, é de todos, é um bem público, certo? Todo mundo é dono. Então imagina, eu tenho uma fazenda de 10 mil hectares, lá tem carrão, tem tudo, tô sossegadinho porque eu trabalhei muito, de repente não é mais meu ali, é algo público, é de todos, eu sou apenas um colaborador, certo? Então as pessoas vão aceitar isso? Com certeza não. Certo? Economia planificada, estruturada pelo Estado em que não havia concorrência, atendendo às prioridades da sociedade em planos quinquenais, trienais, etc. Então, é o governo que vai organizar o que produzir, quanto produzir, para atender às necessidades da população. O que seria prioridade? Alimentação, roupa, calçado, saúde e educação. É isso. Então, vamos produzir um computador de última geração, mas precisa disso? Não precisa não. Então eles priorizavam apenas, digamos que assim, o básico que a pessoa precisa para sobreviver. Alimentação, como eu disse, roupa, vestuário e calçado, beleza? E a última característica aí delas é a sociedade sem classe. Então não tem dono de capital, que seria o dono do que gera lucro, o dono da fábrica, o dono da fazenda, o dono da loja, e não teria salariado, a pessoa que vende a mão de obra. Todo mundo ganharia igual, certo? Todo mundo ganha ao mesmo valor, mesmo salário, a mesma quantidade necessária para a sobrevivência, para que tenha alimentação, para que tenha roupa, para que tenha calçado, beleza? Então essa é a ideia do socialismo. E eu quero até que vocês grifem também aqui, ó. No socialismo, a organização social procura atender as necessidades básicas da população: educação, saúde, emprego e moradia. Entretanto, continua a existir a diferença entre as pessoas com salários desiguais. Nesse regime, o Estado controla, em favor da maioria do povo, a economia e a política, bem como os meios de formação e difusão ideológica. Então, tudo é controlado pelo Estado, até o que é passado na televisão, até os canais são o governo que vai escolher. Não, isso eu não quero que passe, isso eu quero, entendeu? Não tem concorrência, não tem produto. Que nem eu falei na live, concorrendo no celular, sai outro melhor e sai outro. Não, é tudo o Estado que produz, então é só o básico. Educação, saúde, emprego e moradia, só o básico para as pessoas, certo? Então, essas são as características do socialismo. Aqui, não há proprietários privados no meio de produção, ou seja, ninguém é dono. Tudo é público, tudo é do Estado, é o Estado que controla, é o governo que vai controlar. Na teoria, não ia ter rico nem pobre, porém, as pessoas não vão aí aceitar, ter que trabalhar mais e ganhar a mesma coisa que os outros. Exemplo que eu dei das notas. O que eles pregam então? Educação gratuita, atendimento médico gratuito de qualidade, alimentos básicos, baratos, aluguéis proporcionais aos salários. Então eu não sou dono de nada, praticamente. Tudo é o que? Do Estado. Então imagina, eu não sou dono, porque eu posso ter um carro e uma casa. Mas eu quero montar uma lojinha e pagar um dinheirinho. Não, você não vai. Se você for abrir uma lojinha, a lojinha é do Estado. O lucro que tiver é do Estado. Você vai trabalhar ali, mas você não é o dono, certo? Então não tem dono, tudo é público. Beleza, pessoal? Então foi isso, o socialismo, que foi acabar lá no final da década de 80, né? A partir de 1990, com já estava assim, um sistema falido, e entrou o Mikhail Gorbachev lá na União Soviética, o presidente desse grupo de países socialistas,
e criou tem esses dois nomes aí, que é a Glasnost, que é a transparência política. Ele quis mostrar que o socialismo era transparente. Na verdade não era. Era lá, vinha de cima as ordens e a população tinha que obedecer. E a perestroika, que era a reestruturação econômica. Ele quis reestruturar. Então ele começou o quê? A abrir para o capitalismo. Está até dizendo aqui, ó, funcionamento de empresas particulares. Não tinha isso, era tudo privado, público. Então ele começou com isso. Então ele deu o pontapé inicial para o fim da União Soviética, o fim do socialismo ali na Europa e o início, a transição desse país para o que vivemos hoje, que é o capitalismo, certo? Então isso foi o socialismo, as características, a história, e o primeiro país a ser socialista, tornar socialista foi a Rússia, e foi criada a União Soviética, são todos esses países que aderiram ao socialismo, que lá na década de 90 acabou. E o símbolo maior, digamos assim, desse socialismo e do capitalismo, essa luta de quem defendia o capitalismo e quem defendia o socialismo, é o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em duas partes. Uma parte era capitalista, tinha Coca-Cola, tinha Burger King, tinha Nike, e outra parte as pessoas só tinham os produtos produzidos pelo governo, certo? Não tinha várias marcas, era só a marca do governo, produtos que o governo produzia. Então as pessoas ficavam restritas àquilo ali. No entanto, quando derrubou o Muro de Berlim, a galera do lado socialista foi para o lado capitalista, certo? Então a nossa aula foi isso, explicando sobre o que é o socialismo. Na nossa live, aliás, na nossa próxima videoaula, semana que vem, vai ser antes da live, a gente fala um pouquinho mais sobre o socialismo e daí eu passo a atividade. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus.